Você já se sentiu que ninguém te entende? Você mesmo se percebe que está ficando diferente, mais silenciosa, mais profunda nos seus pensamentos? Saiba que isso não é fraqueza, isso é despertar. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que o despertar espiritual ele é tão solitário. Todas as vezes que eu venho gravar vídeo, a minha gata já vem pra cá também, deixar ela mais calma, pegando ela no meu colo. Esse caminho é transformador e tem tamanha profundidade. Prazer, meu nome é Dinalva. Se você ainda não me segue aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se é a tua primeira vez aqui, deixe o seu curtir e também a sua inscrição. Muitas vezes eu falei neste meu caminho, acho que eu estou ficando louca. Você também já deve ter pensado dessa forma, mas a verdade é que você está despertando. Isso tudo começa quando você começa a se perceber olhando para as suas feridas, olhando o porquê que você tem certas reações com questões que te passam. Deste momento para frente, você começa a se perceber usando máscaras, por identificar pessoas ao seu redor, às vezes elas estão com você pela sua dependência e não pelo que você realmente é. É um pouco desafiador essa questão, porque neste momento você começa a perceber que questões e situações que antes para você eram muito valiosas, ela na verdade ela fazia parte de uma fuga ou dependência emocional. E como eu falei, estar sem filtro é muito desconfortável. É uma alteração emocional, muitas vezes tem ânimo para sair, para conversar com outras pessoas. Pode aparecer também questões de não aceitação, porque agora você se vê como a forma que você é. Geralmente a gente vai ficando cada vez mais assim, até que algo em nós começa lentamente a brilhar e questões que precisam ser olhada e transformada também começam a chegar sincronicidades para estar nos auxiliando, mostrando a forma que nós somos e como nós, pouco a pouco, seguir nesse processo para começar a ver as primeiras transformações. Esse é um dos primeiros motivos pelo quais o barulho externo ele começa a incomodar tanto. Começamos a preferir o silêncio interno. É no silêncio interno que você começa a entender o valor, o quanto esse silêncio ele traz tanta cura. E você começa a perceber que pessoas pelas quais você conversava, tinha afinidades, elas parecem estar diferentes, começam a ficar mais distantes. Você também começa a estar se distanciando. Isso é conhecido por frequência. Na verdade, todos nós somos um campo energético, nós somos energias. E como nós estamos nesse processo de despertar para quem realmente nós somos, a nossa frequência ela vai mudando pouco a pouco. E isso vai fazendo com que naturalmente nós nos desconectamos de amizades antigas e da mesma forma vai acontecendo isso com as pessoas, vão se desconectando de nós. Isso é uma questão natural que vai acontecendo. Mesmo que não haja briga, mesmo que não haja discussões, isso vai acontecendo naturalmente dentro desse caminho de despertar. E essa questão, por muitas pessoas não conseguirem te acompanhar mais, isso pode gerar muita dor emocional, pelo fato de que você começa a se afastar das pessoas que ama e as pessoas que amam se afastam de você. Isso traz também questões que precisa ser olhada sobre dependência, sobre carência. Então tudo dentro do despertar, ele vai te mostrando ganchos onde são engatilhados questões do teu emocional. De uma certa forma, isso é natural dentro desse processo e ele também é valoroso nesse caminho. Preciso explicar que outras pessoas, ela não vai compreender esse processo que está acontecendo com você naturalmente. Até porque foi você que escolheu esse processo e não eles. Então saiba que vai ter muito julgamento, sim, referente a essa questão sua. Você começa a compreender que o julgamento dos outros, ele não te abala mais como era antes. E por você estar se fortalecendo cada vez mais, questões que antes te distraía, agora elas começam a não te distrair mais e você começa a utilizar cada vez mais o teu foco e a tua energia, porque lembra, nós somos um campo vibracional,
para o que realmente importa. Neste momento, você está utilizando essa energia o máximo que você consegue, com a maior consciência que você consegue, ela para você, virada para você, para começar a se conhecer, a se identificar, questões do teu emocional e as suas sombras que precisam ser olhadas para dessa forma ser ressignificada. Então, é natural que o brilho lá fora, que antes a gente via com tanta reluz, é como se ele começasse a apagar. E algo interno a você, pouco a pouco, começa a acender. E desse momento para frente, você começa a compreender aquela frase tão conhecida, Matrix. Aí você começa a ver questões dentro da Matrix, que são os padrões, que são os vícios emocionais. E isso é caracterizado por sombras na luz lá de fora que reluz, que antes você dava tanto valor, você não conseguia ver. Mas quando essa luz lá fora, ela começa a se apagar e uma luz interna você começa a acender, aí é que você começa a compreender padrões do emocional, vícios do emocionais que outras pessoas que ainda não despertaram, ela vivenciam naturalmente, porque afinal de contas, o despertar é você despertar para que você vivenciava essa realidade também. Tudo aconteceu comigo em questões mais intensas. Você também não vai ser diferente. É que cada pessoa ela é única. Nós somos singulares. E por ser dessa forma, cada pessoa tem a sua própria experiência. O que eu posso falar sobre isso é que cada vez mais vai se intensificando sutilmente as suas percepções. Lembra, antes você via o brilho lá fora e agora o brilho lá fora ele se apagou e cada vez mais você vai utilizar essa energia com brilho para dentro. Então é quando começa a intensificar mais em você questões mais sutis. Sensações energéticas, elas intensificam mais. Sonhos lúcidos, para quem já tinha, eles vêm com maior intensidade. Para quem não tem sonhos lúcidos, começam a ter cada vez mais sincronicidades, intuições que vão guiando a gente nesse despertar pouco a pouco. Para quem nunca teve sonho lúcido, as primeiras vezes ele é um pouco assustador por ser diferenciado. E aí, hoje tem bastante diagnóstico referente a isso. Por exemplo, paralisia do sono, ele pode estar linkado a sonhos lúcidos. Então, se você já se conectou nesse vídeo, saiba que não é por acaso. Você começa nesse processo, a própria sincronicidade universal, ela vai te mostrando questões que você precisa para ir seguindo passo a passo no seu processo de despertar. E essa transformação, ela começando, eu vou falar para você, bonita e fácil ela não é. Ela é muito desafiadora. Por todas essas características anteriores que eu falei. Para quem passa por isso, sabe o que eu tô falando. Mas ela é transformadora. Força que você fica interior quando você começa a vivenciar a real verdade e liberdade, ela faz com que você cada vez mais e mais queira saber deste conhecimento interno, desse despertar interno. Dessa forma, você vai se unificando e percebendo dia após dia que você está sendo guiada por uma força maior, algo maior a você, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo e que já estava aguardando esse seu momento de despertar. Aqui no canal eu tenho falado sobre a alma e é essa energia que eu chamo de alma e algumas pessoas chamam de centelhas. Cada pessoa tem a sua forma de estar falando dessa conexão espiritual que nós temos. Afinal de contas, nós somos um templo em que habita o Espírito Criador e é esse Espírito Criador que está pedindo neste momento para que você desperte. Então, se você se conectou com este vídeo, é porque com certeza você já está nesse processo de despertar também. E se esse vídeo falou com a tua alma, eu peço para que você se inscreva no canal, compartilha com alguém também, se faz sentido para você. Aqui você não está só. Saiba que esse despertar, ele engloba muitas questões dentro e são todas questões do nosso emocional. Aqui eu tenho vídeos que falam sobre padrões do nosso emocional e cada vez mais eu estou trazendo um pouco, dividindo com vocês referente a essa questão do nosso despertar, como nós podemos despertar, porque só conhecendo os nossos padrões, a forma que nós funcionamos, as nossas emoções, lembra que eu falei a palavra singular?
Todos nós somos seres únicos e só através desse despertar, desse conhecer a si mesmo, desse se fechar para fora e começar a pegar essa energia e olhar para dentro, isso que vai fazendo com que cada vez mais a gente desperte para o que é verdade, e essa verdade vai nos conectando a uma força maior, que aqui eu trago como a nossa alma. Somos templo em que habita o Espírito Criador. Se você quer se aprofundar mais dentro dessas questões do seu padrão emocional, eu te convido a seguir as minhas páginas sociais. Eu posso te auxiliar a aprofundar essa questão sua com acolhimento e direcionamento. Os links das minhas páginas estão aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Gratidão imensa por ter você mais uma vez aqui.